Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Agora vamos ouvir, refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19, que será proclamado pelo Padre Raimundo Soares, pároco da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Araguaia, sul do Pará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Agora, uma breve reflexão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Meu irmão Vado, prezados ouvintes, nós estamos neste domingo celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, duas colunas da igreja, que de modos diferentes, um pela cruz, o outro pela espada, o anúncio do Evangelho foi garantido para nós pela coragem desses dois grandes santos, São Pedro e São Paulo. Bonita a eleição de Pedro. Pedro é Simão. Jesus, ali na região de Cesareia de Filipe, com seus apóstolos, ou melhor, com seus discípulos, ele perguntou: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ora, Jesus é Deus. Ele sabia muito bem o que o povo dizia a respeito dele. Mas ele não pergunta isso para fazer uma pegadinha com os apóstolos. Ele não pergunta isso porque não sabia o que o povo pensava a respeito dele. Ele exatamente vai perguntar para tirar do coração dos seus seguidores a profissão de fé. É o que vai acontecer. Então eles começam a dizer: uns dizem que tu és João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus acolhe a resposta dos discípulos. Ele diz: tudo bem, e para vós, quem eu sou? Aí quem toma a palavra? Simão Pedro. Aqui é que está a beleza do que Pedro vai dizer. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a profissão de fé mais profunda de Israel, porque era para esse momento que Israel viveu e aspirou, o momento messiânico, o momento em que Deus enviará o Messias para libertar seu povo da escravidão,
do pecado e da morte. E aqui nos lembra, uma certa feita, João manda seus discípulos perguntar se Jesus era o Messias que estava esperando. E qual é a resposta de Jesus? Jesus diz que não é, nem que é. Ele vai dizer a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Cego enxergando, aleijado andando, faminto se alimentando, possesso se libertando. Então veja, ele é o Messias. E isso vem da profissão de fé de Pedro. Por isso que a nossa fé é petrina nesse sentido. Ele professou primeiro. E o que é que Cristo vai dizer para Pedro? Pois é, Simão, a partir de agora tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, porque isso que tu disseste não foi nenhum ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, nesta hora, o próprio Deus confirma a escolha de Pedro para chefiar a igreja do seu Filho muito amado, Jesus Cristo nosso Senhor. E Jesus não nega em dizer, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi ser humano nenhum que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, e a partir daquele momento, Jesus dá a responsabilidade, passa a missão para Pedro. E ele recebe a chave e vai dizer com muita clareza para Pedro, tu vai edificar minha igreja e o poder do mal, o poder do inferno nunca vai prevalecer sobre ela. E eu te darei a chave do reino do céu, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então, meus irmãos, está aqui. Pedro precisa nos confirmar na fé. E hoje nós somos confirmados na fé pelo seu sucessor, pelo seu representante legítimo, que é o Santo Padre, o Papa Leão XIV. Ele está ali para nos confirmar na fé. E por isso que hoje é o dia dele, é o dia do Papa, dia de rezarmos todos, toda a igreja, no mundo inteiro, rezar por ele, pelo seu ministério, para que Deus lhe dê a força necessária, para que ele possa nos confirmar na fé, cheio de sabedoria, de iluminação, de discernimento e dizendo justamente aquilo que o mundo precisa ouvir, que a igreja precisa ouvir, que cada um de nós precisamos ouvir. Então que Deus nos ajude e que este dia de hoje seja um dia para a gente viver a verdadeira comunhão em comunidade eclesial. Que Deus nos ajude e que nós possamos sustentar a nossa igreja pelo princípio da comunhão e da unidade, ligado aos nossos pastores, ao nosso Papa e aos nossos bispos. Que Deus nos ajude e assim seja. Amém.